paz, meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Independente Nova Vida. Vamos dar início ao nosso culto desta manhã. Hoje é o nosso culto de Santa Ceia do Senhor e vamos iniciar lendo o Salmo de número 91. Pegue aí a sua Bíblia, o seu dispositivo eletrônico que tem a sua Bíblia, para nós lermos este Salmo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. É um salmo onde o salmista nos exorta e na sequência ele fala como se fosse a voz do próprio Deus falando conosco, dizendo que nós conheceremos a salvação do Senhor. E nós damos glória, porque realmente nós podemos conhecer a salvação de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós estamos comemorando hoje, na ceia do Senhor, a vinda de Jesus Cristo para nos salvar. Até que Ele venha, nós comemoraremos com a ceia do Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha estar presente conosco neste momento, neste dia festivo, neste momento especial em que nós nos recordamos do Senhor Jesus, do seu sacrifício para a nossa salvação. Nós te pedimos, ó Deus, sê conosco, ó Deus. Prepara os nossos corações para a ceia do Senhor. E, Senhor, perdoa os nossos pecados. Nós reconhecemos que somos pecadores e reconhecemos a tua soberania sobre as nossas vidas. Por isso lhe entregamos, a Deus, aqueles nossos pecados. Eu não sei quais são os pecados dos meus irmãos, eu sei os meus pecados, os meus erros, mas cada um de nós agora, neste momento, Senhor, estamos confessando, a Deus, os nossos pecados, confessando que somos falhos. Perdoa-nos, ó Deus, de graça, como sempre fez. É o que nós te pedimos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Irmãos, vamos continuar com o nosso culto de ceia do Senhor, louvando a Deus. Oh
A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em suas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Jesus, 'cause you are. Jesus,
Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás, aleluia. Estaremos com todos os santos, ó Deus, reunidos apenas para o teu louvor, Senhor. Esperamos, ó Pai, a tua vinda, Senhor, que vai planificar totalmente as nossas vidas. E hoje, Pai, aqui, vivendo neste mundo, nós queremos adorar o Senhor com todo o nosso coração, sabendo, ó Pai, que o Senhor é aquele que nunca nos desamparará, Senhor. Sabendo que Tu, Senhor, é aquele que nunca nos deixará. E assim nós te louvamos, ó Pai. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Olá, irmãos. Tivemos, acredito que um momento de louvor muito agradável diante do Senhor. Como vocês viram, nós aproveitamos a presença do Lucas, do meu filho, da Ana Maria, nossa filha, e da Isa, que é a namorada do meu filho, que estavam aqui em casa na semana passada, e gravamos esse momento de louvor, de adoração, de músicas, e resolvemos então compartilhar com os irmãos e fazer dessa adoração familiar uma adoração de toda a nossa comunidade, de toda a nossa igreja. Como vocês devem estar sabendo, nós vamos iniciar agora uma nova série de mensagens. A série de mensagens Eu Sou. E o tema da mensagem de hoje é Eu Sou o que Sou. É Deus se revelando a nós, Deus se fazendo conhecido a nós. Eu quero compartilhar isso com você, algumas coisas que Deus tem trabalhado no meu coração, tem trazido ao meu coração, tem despertado o interesse por Ele, por aquilo que Ele é, que Ele representa nas nossas vidas. Então eu queria que nesta manhã nós começássemos essa série com o texto do livro de Êxodo, no capítulo 3, versículo 1 ao 14. Diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, que era sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe lá o anjo do Senhor numa chama de fogo, em meio a uma sarça. E Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Eu irei para lá e verei essa grande maravilha, por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. E Deus continuou: Não te chegues para cá, tire as sandálias, porque o lugar onde você está é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores.
Conheço-lhe o sofrimento, e por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e subir daquela terra a uma terra boa e ampla, uma terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. E disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier e for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, eles me perguntarão: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, por esse relato, Senhor, dessa experiência de Moisés, que trouxe uma transformação tão grande a um povo que o Senhor tinha separado para si, a um povo que o Senhor tinha uma promessa e que trouxe uma influência tão significativa também para as nossas vidas. Peço que essa palavra, Senhor, enche o meu coração, enche o coração do meu irmão que está ouvindo, Senhor, da pessoa que está aqui conosco, participando deste momento, e que venha nos trazer vida, paz e esperança. Em nome de Jesus. Meus queridos, aqui nós temos o relato de quando Moisés é chamado por Deus para libertar o seu povo, o povo de Israel, do Egito. É um texto talvez muito conhecido de todos, onde Moisés vai até uma sarça ardente, uma sarça que estava pegando fogo e ela não se consumia, ela não se desfazia. E ali Moisés tem essa experiência de ouvir a Deus e de entender de Deus os propósitos que Deus tinha para com seu povo, de livramento para com seu povo. A nossa principal identificação, principalmente aqui no lado ocidental, ou na idade contemporânea que nós vivemos, é o nosso nome. E como é bom ser chamado pelo nome. Vocês viram aqui que Moisés foi chamado por Deus pelo nome. Moisés, Moisés, tira a sandália, porque o lugar onde você está é santo. Tira a sandália porque você está aqui comigo. E é bom a gente ser chamado pelo nome. É bom as pessoas nos chamarem pelo nome, atendentes das empresas. É bom a gente ser identificado por aquilo que nós somos. Isso é tão importante que nos e-mails corporativos, nos endomarketings, nas mídias sociais, as empresas procuram, nem que for de forma automática, mandar mensagem para nós com os nossos nomes. Porque isso chama a nossa atenção, isso nos cativa, isso nos faz bem. É bom a gente ser chamado pelo nome. Os nossos nomes, então, eles são como rótulos de identificação. Talvez hoje a gente esteja até migrando, né, do nome para o número. Nós somos muito mais reconhecidos pelo nosso CPF, pelo nosso RG, por algum código identificador. Mas nada soa tão bem para a nossa alma, para nosso ser, do que ser chamado pelo nome. Na antiguidade, ou nos tempos bíblicos, os nomes eles eram muito mais do que esses rótulos de identificação. Eles estavam relacionados a algum tipo de informação que o pai ou a própria pessoa gostaria de passar para a comunidade, para a sociedade em geral. Os nomes estavam ligados ao caráter da própria pessoa, às características ou às circunstâncias. Talvez o que hoje a gente use como apelido para caracterizar determinadas pessoas, né, a nós mesmos, na época seriam os nomes próprios. Né? As pessoas eram identificadas e eram caracterizadas por essas circunstâncias, características ou caráter. Alguns exemplos disso nós temos no texto bíblico. Por exemplo, lá em Gênesis, o nome de Jacó era enganador, porque ele já saiu ali do ventre da sua mãe, ele era gêmeo com Esaú, e já saiu pegando no pé de Esaú.
Então era como se um perseguidor, um enganador. Depois o seu nome veio a ser alterado pelo próprio Deus para Israel, que quer dizer príncipe. Emanuel também, que é o nome dado a Jesus, significa Deus conosco. O próprio nome Jesus significa que Javé é a salvação e Jesus veio para nos salvar. Esse era o propósito dele. Também alguns nomes eram de acordo com a característica da pessoa. Esaú, que era irmão de Jacó, ele tem esse nome porque ele já nasceu uma criança peluda. Então Esaú vem de peludo. Depois o nome dele foi alterado, ou uma outra alternativa de nome para Esaú foi Edom, que quer dizer vermelho. A Bíblia diz que porque ele fez um cozido de caldo vermelho para o seu pai. Então daí o nome Edom. O próprio nome de Pedro, que Jesus então diz para Pedro que o nome dele não vai ser mais Simão, mas vai ser Pedro. Pedro quer dizer pedra, rochedo, firmeza, pessoa rude. Alguns nomes também determinam circunstâncias. Por exemplo, o nome de Isaac, filho de Abraão, quer dizer motivo de riso. Sara, depois de tanto tempo na sua velhice, então teve um filho e isso para ela foi motivo de alegria. Rúben, que era um dos filhos de Jacó, significa que ele viu minha aflição. Então, uma das esposas de Jacó, que se sentia rejeitada por ele, quando teve filho, ela meio que sentiu que seria uma forma de chamar a atenção de Jacó para ela. Então, ele viu minha aflição. Benjamim, que é outro filho também de Jacó, é o filho da mão direita, ou seja, aquele filho querido porque ele foi filho de Raquel, que era a esposa preferida de Jacó. Tem também o nome de Noemi, mãe de Ruth, que ela fala que o nome dela então não é mais Noemi, que é a ditosa, a valorosa, a abençoada, mas que o nome dela deveria ser Mara, porque agora ela vive uma amargura por tantas circunstâncias que aconteceram na sua vida. Então, no texto bíblico, o nome ele traz muita coisa da realidade da vida da pessoa. E Deus dá valor aos nomes. Deus dá tanto valor que ele chamou Moisés pelo nome, Deus chamou Samuel pelo nome, Deus chamou a Saulo, que depois se tornou Paulo, pelo nome, e muitas outras pessoas. Jesus, quando ressuscitou, e teve um encontro com Maria Madalena, ela não estava reconhecendo quem era Jesus, mas no momento que ele fala Maria, ela então abre o seu coração, os seus ouvidos se voltam para o Senhor, os seus olhos se voltam para o Senhor, ela reconhece. Então Deus dá valor ao nome, mas Ele dá valor a mim e a você. Essa aqui é a intencionalidade de valorizar o nome. Lá em Apocalipse, numa das cartas, que é escrita às igrejas, diz que a promessa para os vencedores, aqueles que permanecessem firmes no Senhor, é que ele receberia uma pedrinha branca com um novo nome escrito. Então o nome significa essa questão da identidade, essa questão de quem nós somos, essa questão da intimidade. Mas Deus mesmo, ele não tem um nome específico. Não há o que possa identificar a Deus. Deus não se limita. Assim como o critério dos nomes nos textos bíblicos era limitar a pessoa àquilo que se julgava a respeito dela, aquilo que ela tinha de destino, Deus ele não se limita a nome nenhum. Tanto que nós chamamos a Ele de Deus. E Deus, hoje para nós talvez seja um nome assim tão apropriado, tão próprio para o nosso Criador, mas na época existiam vários deuses com vários nomes. Só que os nomes dos deuses, das diversas mitologias, das diversas crenças, das diversas lendas, associavam a uma coisa específica. Então era o deus da colheita, era o deus da fertilidade, era o deus sol, era o deus lua, era o deus terra, era o deus das estrelas. Então esses falsos deuses eram limitados, mas Deus é Deus acima de todas as coisas. Nós também chamamos Ele de Senhor, porque Ele é Senhor das nossas vidas, mas isso também não é um nome, é um título. Chamamos Ele de Pai, porque Ele cuida das nossas vidas, porque Ele nos adotou como filhos, mas isso também é um título, não é um nome. Então não há o que possa limitar a pessoa de Deus. Deus não se limita a uma característica, apesar de que
em diversos momentos, ele se revela com uma circunstância, com uma característica diferente. Por isso que nós temos alguns nomes em hebraico, por exemplo, Jeová Rafá, Jeová Elohim, Jeová Adonai, são todos nomes que procuram caracterizar alguma circunstância vivida com Deus, dizendo que Ele é Senhor, que Ele é curador, que Ele é libertador, que Ele é provedor. E Moisés aqui, por ele ter sido criado nos palácios de Faraó, Moisés foi um príncipe porque ele foi adotado pela filha de Faraó, ele conheceu muitos deuses e conheceu deuses pelo nome. E quando ele então conhece Deus, quando ele tem essa experiência com Deus Todo-Poderoso, ele pergunta, qual o seu nome? Ele pede um nome, porque não foi suficiente para Moisés Deus se revelar como Deus dos seus pais, Deus dos patriarcas, Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó. Moisés não estava conseguindo fazer essa conexão. E ele pergunta, me dê um nome. E é quando Deus fala assim, eu sou o que sou. Isso basta. Eu sou todo-poderoso, eu sou onipresente, onipotente, onisciente. Isso basta. Talvez para nós, essa frase, eu sou, ou essa caracterização, eu sou, parece um pouco prepotente. Porque nós somos assim, nós exercemos a nossa prepotência dessa forma. Às vezes as pessoas nos perguntam o nosso nome e a gente já quer responder o que nós somos. Eu sou pastor, eu sou fundador da igreja, eu sou um executivo, eu sou vendedor, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou empresário. A gente quer se autodesignar com alguma coisa que aumente a nossa autoestima. Enquanto Deus, Ele é o que é. Talvez, num linguajar de hoje, Deus poderia dizer assim, eu sou o cara. E Ele realmente é, e nós não somos. Existe até uma música do Roberto Carlos, que diz, esse cara sou eu. E começa a falar tantas qualidades dessa pessoa que está tentando a se aproximar de uma mulher, conquistar uma mulher, e ele fala assim, não, esse cara sou eu tenho essas qualidades, eu tenho essas virtudes. Mas a verdadeira pessoa, o verdadeiro ser que tem em si todas as características de qualidade, de perfeição, é o Senhor Deus, é o grande eu sou, como nós chamamos. Eu quero então propor essa série de mensagens para nós conhecermos a Deus, conhecermos esse eu sou. E principalmente, meus queridos, entender o que este eu sou significa para a minha vida e para a sua vida. Qual é o impacto do eu sou, do grande eu sou, na minha vida e na sua vida. E eu queria então hoje, nessa mensagem específica, compartilhar alguns propósitos do grande eu sou de Deus para a nossa vida. Aquilo que Ele revelou para Moisés, aquilo que Ele estava querendo revelar para o seu povo e que, consequentemente, estava querendo revelar para mim e para você. Então, gostaria que você abrisse o seu coração para essa primeira manifestação de revelação de Deus como o grande eu sou. A primeira coisa que eu vejo aqui no texto é que o eu sou é presente. Ele é presente e ouve. Olha só o que diz ali no versículo 7. Deus fala assim, eu vi a aflição do meu povo e ouvi o seu clamor. Meus irmãos, o povo de Israel estava no Egito já há 400 anos. E eles eram escravos do Egito já há algumas centenas de anos. Eles eram sofridos, oprimidos, explorados. Talvez de alguma forma socialmente, comparando com muitas civilizações de hoje e até como nós no nosso país, muitas vezes explorados, oprimidos. Muitas classes sociais exploradas e oprimidas. E já há muito tempo que eles se distanciaram da pessoa de Deus. Eles não tinham Bíblia, eles não tinham uma escritura, eles só tinham as histórias de Abraão, de Isaac, de Jacó, que provavelmente, nesse tempo todo de sofrimento, foi se perdendo. E depois de 400 anos, o povo não tinha mais essa referência. Mas mesmo assim, o clamor, a dor, o grito, o sofrimento chegou aos ouvidos de Deus. Talvez eles nem estavam clamando a Deus, eles estavam clamando por uma libertação, clamando por uma
um livramento dessa opressão, e esse clamor foi visto e ouvido por Deus. Deus se revela a nós antes que a gente se revele a Ele. A iniciativa aqui foi de Deus. Ele toma a iniciativa. Como diz lá em Filipenses 1,6, Ele começa a obra. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele tem planos que não se frustram, como diz lá em Jó 42, versículo 6. Ele tem planos e propósitos, ele tem pensamentos maiores do que o nosso, como diz lá em capítulo 29 de Jeremias. Deus é quem chama, Deus é quem converte, Deus é quem salva, Ele é quem transforma, Ele é quem capacita. Moisés não estava buscando ao Senhor, pelo menos conscientemente. Ao contrário, ele estava fugindo. Ele tinha fugido do Egito por ter matado um egípcio e foi se esconder nos desertos de Midian. E ele não consegue fugir de Deus. Simplesmente isso. O Salmo 139 diz isso: se eu subir aos altos montes, lá estará. Se eu descer ao mais profundo abismo, lá também estás. Deus, Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares, nós não podemos fugir dEle. E talvez seja isso que está acontecendo com a sua vida. Talvez você esteja querendo fugir da presença de Deus. E você nem tem consciência disso, você está fugindo de si mesmo, quer fugir dos seus problemas, quer fugir da sua família, quer fugir do seu trabalho, quer fugir dessa situação de Covid-19, de pandemia. Você quer fugir da sua dor, você quer fugir da sua solidão, como Moisés. Mas Deus sabe o que se passa no seu coração, Ele sabe o que você sente, o que você precisa. E hoje Ele fala com você. Então não endureça o seu coração, como diz lá em Hebreus 3, 7 a 8. Quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Então Deus é um Deus presente. Ele é o eu sou, que tem um plano e um propósito para a sua vida. Então a primeira coisa que eu quero deixar para as nossas vidas: Deus é Deus presente e Ele tem um plano e propósito para as nossas vidas. A segunda coisa que o texto nos mostra é que o eu sou é libertador. E ele fala justamente aqui quando ele diz que eu conheço o sofrimento e por isso eu desci para livrá-los. Meus queridos, as pessoas vivem como se Deus não existisse. E por causa disso, sem perceber, elas entram no ciclo de escravidão. São escravas da pobreza, são escravas da solidão, são escravas da dor, são escravas do sofrimento, são escravos do medo, são escravos das riquezas, são escravos do dinheiro, são escravos do trabalho. E as suas almas clamam e talvez sem saber a quem estão clamando. A distância do Senhor nos faz escravos. E o povo de Israel estava escravo porque já tinha se distanciado do Senhor há muito tempo. As suas almas estavam clamando. Mas esse Deus presente que nós falamos, Ele é presente e ouve. E o texto diz, nesse versículo que nós compartilhamos aqui: conheço-lhe os sofrimentos e desci para livrá-los. Se há alguém que conheceu os nossos sofrimentos, foi a pessoa de Jesus. Foi Jesus Cristo que conheceu o meu sofrimento e o seu sofrimento. Lá em Isaías, capítulo 53, versículo 4, diz assim, que certamente Ele tomou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, ou seja, Ele conheceu o que eu e o que você estamos passando, o nosso sofrimento, a nossa amargura, a nossa solidão, a nossa situação difícil. Ele conheceu, e mais do que isso, Ele nos livrou. Aqui Ele desceu para nos livrar. Então Jesus, que experimentou as nossas dores, as nossas angústias, chorou os nossos choros, Ele desceu, mas Ele também, depois que Ele morreu e ressuscitou, Ele subiu e levou consigo a nossa dor, levou consigo a nossa enfermidade, levou o nosso sofrimento, levou a nossa angústia. E por que isso? Porque Ele venceu. Ele mostrou que nele nós vencemos. E olha o que diz o texto aqui, Ele não só nos liberta, mas também prometeu uma terra boa, ampla, que mana leite e mel. É uma figura de linguagem, leite e mel. Nenhuma terra produz em si leite e produz mel. O leite depende do gado, o mel depende do trabalho das abelhas. Mas aqui o que Deus está querendo dizer é que nesse lugar existe uma harmonia tão grande entre o homem, a natureza, os animais, a ecologia, que a provisão mana, a provisão
é próspera, a provisão ela é ampla. E é essa terra que Deus quer nos levar. E Jesus transliterou isso quando ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, desde essa época aqui do Êxodo, desde quando Deus aparece a Moisés, ele já está se referindo à libertação plena e total do ser humano através da pessoa de Jesus Cristo. Por isso que o Eu Sou é libertador. Por isso que Deus, Jeová, é libertador. E Ele é libertador através da pessoa de Jesus. E este Eu Sou, Ele quer libertar a sua vida daquilo que te prende e daquilo que te amarra. Deus quer nos libertar. Deus quer libertar você daquilo que você está passando. Deus quer libertar você daquilo que te prende. Talvez você não consiga prosperar no seu trabalho, prosperar na sua vida, prosperar na sua família. E algo está impedindo isso. E esse algo, com certeza, é relacionado ao pecado. E o Senhor quer libertar você dessa condição, dessa escravidão, desta idolatria que eu e você temos pelas coisas, por aquilo que falsamente nos dá uma sensação de segurança. Deus é libertador. E essa libertação nas nossas vidas, ela é vista em Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que o texto nos mostra, que o Eu Sou é um Deus presente. Ele está presente na minha e na sua vida. A segunda coisa é que Ele é libertador. E que em Jesus Cristo Ele proporciona para nós não só a libertação, mas uma vida abundante, uma vida próspera nele. E a terceira coisa que o texto aqui nos revela é que Deus, o Eu Sou, Ele é restaurador. Ele capacita quem Ele elege para ser instrumento do seu agir. Moisés, ele estava sem identidade, meus irmãos. Moisés, ele estava abalado, ele estava depressivo, ele era um fugitivo. De príncipe, ele passa a pastor de ovelhas. De príncipe a peão, podemos dizer assim. De empresário a empregado. De rico a um pobre necessitado, trabalhando por comida, cuidando das ovelhas do seu sogro. De alguém que vivia nos favores de Faraó, agora vive debaixo dos favores de um eremita, de alguém que morava em tendas, que não tinha uma habitação fixa. E assim é a vida de Moisés, procurando a sua identidade. Ele aqui já estava na meia-idade daquela época. E de repente, o que ele estava esperando da sua vida? O que poderia mais acontecer? Todos os seus propósitos, todos os seus estudos, tudo que ele tinha conquistado, tudo que ele tinha conseguido, tudo que ele tinha aprendido, toda a ciência, toda a expectativa de trabalhar na corte de Faraó, de ser um dos ministros, de estar ali com ele no governo, tudo isso cai por terra. Ele já não tem mais identidade. Então, quando Deus chega para ele e fala assim: eu ouvi o clamor do meu povo, Moisés. E depois no versículo 10, Deus diz: vem agora, eu vou te enviar para Faraó para que tires o povo do Egito. Moisés então vira para Deus e pergunta assim: quem sou eu para ir a Faraó e libertar o povo do Egito? Quem sou eu? De repente hoje essa é a sua pergunta. Quem é você? Quem sou eu? E diante do Eu Sou, ele reconhece que não é ninguém. Por toda a educação que Moisés teve, por todas as oportunidades da vida, por ter morado no palácio de Faraó, por ter sido príncipe, de repente ele descobre que ele não é ninguém, que ele não tem identidade, que ele não é nem um hebreu, nem um egípcio. Ele nasceu dos hebreus, foi criado entre os egípcios, ele perde a sua identidade. Ele está perdido nas suas concepções de vida. Ele está ali agora simplesmente pastoreando ovelhas, cuidando do rebanho do seu sogro, sem perspectiva, sem ambição. E naquele momento, então, Deus fala: mas é você que eu quero para tirar o povo do Egito. E Moisés reconhece: Deus, quem sou eu? Eu não sou ninguém. Quem somos nós, meu querido, perto do grande Eu Sou? E a resposta de Deus é maravilhosa. A resposta de Deus é restauradora. A resposta de Deus muda toda a concepção. Deus não começa a responder para Moisés: não, Moisés, você olha para o seu valor,
Olhe para aquilo que você é, aquilo que você já fez, aquilo que você conquistou, os seus dons. Você ainda tem dons, tem talentos, tem habilidade. Não. Deus não entra nesse espectro da conversa. Deus simplesmente olha para Moisés e fala assim: eu serei contigo. Meus queridos, aqui está, talvez eu possa dizer, o segredo do sucesso do nosso relacionamento com Deus. O segredo do propósito da vida é nós, diante do Senhor, entendermos que nós não somos ninguém e deixarmos Ele ser o eu sou em nós. Deixar que Ele habite a nossa vida. Eu serei contigo, eu estarei com você. Jesus falou a mesma coisa para os seus discípulos. Quando Ele estava para subir aos céus, Ele fala: eis que estarei convosco todos os dias pelos séculos dos séculos. Essa é a promessa do Senhor para mim e para a sua vida. E a presença dEle em nós não é só uma companhia. A presença dEle é dentro de nós. Ou seja, Ele transforma o meu coração, Ele transforma a minha mente, transforma os meus pensamentos e transforma tudo à minha volta. E Ele faz isso com a minha vida e com a sua vida. A habitação de Deus é em nós agora através da pessoa de Jesus Cristo pelo seu Espírito Santo. A dignidade humana só pode ser restaurada com a presença do eu sou dentro dela. A nossa humanidade e a nossa sociedade ela está cada vez mais definhando. Nada nos mostram que há uma possibilidade de melhora na humanidade. Por mais que haja alta tecnologia, por mais que haja facilidade das informações e dos acessos, mas a humanidade, ela caminha para a beira do abismo, para o fundo do poço. Nós tivemos agora, semana passada, recentemente, por causa da morte daquele negro americano, o George Floyd, quantos manifestos e protestos aconteceram nos Estados Unidos, um país considerado o ápice da civilização, podemos assim dizer, pelo menos eles se consideram isso, e depois disso foram para outros países, para outros lugares, e a anarquia que virou, a demonstração de ira, de raiva das pessoas por causa daquele acontecimento. E realmente foi repudiante o que aconteceu com aquele homem, como aquele policial tratou aquele homem, foi repudiante. Mas o que isso desencadeou, que já estava guardado no coração das pessoas, o ódio, a ira, a justiça própria, o desejo de quebrar tudo, de se rebelar em tantas cidades lá nos Estados Unidos. Então isso mostra que a nossa dignidade ela precisa ser restaurada. E por isso que esse terceiro ponto que eu vejo é que o eu sou é restaurador nas nossas vidas. E o que nós precisamos fazer é nos prostrar diante dele e falar: Senhor, quem eu sou? Eu sou pecador. Eu sou uma pessoa que preciso do Senhor. Eu estou longe do Senhor. Esse é o propósito e é a forma de libertação de Deus para mim e para você, meus queridos. O eu sou, ele quer ser contigo. O eu sou, ele quer ser comigo, em mim. O processo para isso acontecer é crer que é Jesus Cristo, o seu Filho, e entregar a sua vida e o seu coração a Ele. E esse que é o desafio que eu deixo para você nesta manhã. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Entregue todo o seu ser ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele é a expressão desse Deus eu sou. E nós vamos ver nas próximas mensagens quem é Jesus na nossa vida. O que Ele é. O eu sou, o que Ele transforma, o que Ele faz. Mas para essa manhã, o meu propósito com essa mensagem é que eu e você possamos reconhecer que nós precisamos ser alguém em Deus. Que você tem identidade em Deus. Que Ele é que te dá um nome e que Ele tem um novo nome para você, escrito numa pedrinha branca, que só você e Ele sabem. É essa a intimidade. E eu queria convidar você, nesse momento, a entregar a sua vida a Jesus, a entregar o seu coração ao Senhor. Ele é o grande eu sou. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por toda essa riqueza que nós vemos nessa conversa com Moisés. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa que está me ouvindo
o nosso irmão, Senhor, nosso amigo que está aqui conosco agora, nesse encontro virtual de celebração ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Entenda que o Senhor é Deus presente, que o Senhor é Deus libertador e que o Senhor é Deus restaurador. Este é o Senhor, é aquele que faz as nossas vidas e se revela dessa forma. Senhor, que essa pessoa que está entregando o seu coração a Jesus, seja agora, Pai, acolhida nos teus braços, seja agora, Pai, cheia e plena do Teu Espírito Santo, Senhor. E que o Senhor, assim, Pai, continue a obra que o Senhor começou na sua vida, continue a obra na minha vida, continue a obra nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ter o nosso momento agora de ceia. Você que está com seus elementos, com o seu suco de uva, com o seu pãozinho, reúne a sua família e nós então agora vamos ter esse momento de celebração ao Senhor. Olá, meus irmãos. Então agora nós vamos ter o nosso momento, agora nós estamos ao vivo realmente, né? Essa pregação foi uma pregação gravada, mas para a gente ter agora esse momento de ceia do Senhor, de celebração, então nós estamos aqui agora, nesse horário mesmo que você está aí também na sua casa. Então eu gostaria que você pegasse os seus elementos, o pão, o seu suco de uva, reunisse então a sua família. Esse é um momento importante. A palavra de Deus diz lá no Evangelho de Marcos, para nós fazermos isso, a celebração da ceia, em memória do Senhor. Então, em memória dele, e celebrando esse grande eu sou que é Jesus na nossa vida, através dessa mensagem, pelo menos ao meu coração, falou bastante quando eu estava preparando, e tem muita coisa para a gente conversar sobre isso nos próximos domingos, que essa celebração do grande eu sou na nossa vida, ela seja viva, ela seja eficaz, ela seja presente, porque Deus é Deus presente, nos ouve, Deus é Deus libertador e Ele é o restaurador. Então vamos ter o nosso momento de ceia, pegue aí os seus elementos. Paulo diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e tendo dado graças, Ele partiu e deu aos seus discípulos dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, Ele tomou o cálice e disse assim: esse é o cálice da nova e eterna aliança. Tomai dele todos. E uma coisa eu vos digo, que eu, Jesus falando nesse momento, não beberei do fruto da videira, até que eu esteja no reino do meu Pai. E Jesus então depois disso morreu, ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai, preparando o nosso lugar, e mandou o seu Espírito Santo para que a gente pudesse continuar a nossa caminhada aqui como corpo de Cristo, como a continuidade do seu ministério. Então, irmãos, queria que você tivesse agora um momento com a sua família e orasse junto com a sua família. Dirige uma oração com a sua esposa, com seus filhos, com sua mãe, com sua avó, com quem estiver perto de você. E antes de nós termos esse momento de comermos juntos o pão e o vinho. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque podemos, mesmo distantes, mas ainda assim como igreja, como corpo, como família do Senhor, partir o pão, tomar do cálice, de maneira, Senhor, a focarmos o nosso coração, a nossa mente, a pessoa de Jesus. E sabendo que isto é em memória dEle, é em gratidão a Ele, é em louvor a Ele e é também na expectativa da sua volta e da sua vinda, Senhor. E que o Senhor encha as nossas vidas, não por causa do pão e do vinho que nós comemos, mas encha com o Teu Espírito Santo, Senhor, e nos dá a certeza da presença do grande eu sou nas nossas vidas. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então tome o pão, partido já com sua família, e coma dele. Semelhantemente, ele tomou o cálice da nova aliança. Em memória do Senhor Jesus, tomamos o cálice.
Amém, meus queridos. Vamos orar juntos novamente agora? Senhor, obrigado por esse tempo entre igreja, como família, como uma comunidade que serve ao Senhor e tantas outras comunidades, outras igrejas em outros lugares do mundo. Neste momento, ou no horário próximo a este, estão também celebrando a vida, a ressurreição e a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. O grande eu sou, aquele que é em nós, aquele que nos transforma, aquele que nos resgata e nos restaura. Que o Senhor aceite, Pai, o nosso louvor, nossa adoração. E que, Pai, esse momento de memória seja impactante na nossa vida, Senhor. Seja impactante no nosso viver, no nosso coração, na nossa vida em comunidade também, nossa vida em família. Que cada família nesse momento esteja sendo abençoada, Deus, pela Tua presença, pelo Teu agir, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu não vou dizer assim, eu espero que você tenha gostado desse culto. Eu espero que o Senhor tenha gostado do nosso culto. Que tenha subido a Ele nosso louvor como aroma suave, como cheiro agradável na Sua presença. E que eu e você tenhamos um domingo abençoado, a sua família tenha um domingo abençoado. Você que está no período de entregar o seu dízimo, a sua oferta, como a gente tem feito, pode depositar na conta da igreja. O boletim vai ser anexado no grupo de WhatsApp daqui a pouco, com todas as informações. Procure o diácono ou tesoureiro Ivo. Estamos também na semana da nossa oferta de amor. Então, dos itens da nossa cesta de amor, você pode levar na igreja, deixar com o Márcio ou contatar um de nós do conselho também, que a gente pode buscar na sua casa, tá bom? E que você tenha uma boa semana, que a gente possa se ver pelo menos através de telefone, de mensagem, das mídias sociais, e que Deus esteja abençoando a sua vida. Vamos receber a bênção? E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do grande eu sou nas nossas vidas, demonstrado em Jesus, e a presença do Espírito Santo esteja sobre todos nós que amamos e aguardamos a vinda do nosso Senhor, hoje e sempre. Amém. Amém, meus queridos. Amém. Tenham um bom domingo. Deus abençoe a sua vida. Amém. Tchau. Tchau, gente.